paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero, nessa oportunidade, pedir oração pelo nosso pastor José Carlos de Lima, aqui na Paraíba. Que Deus venha conceder saúde, graça, sabedoria, dar direção para a obra que ele está realizando da parte de Deus, não só aqui, mas por onde ele tem passado e pregado a palavra. Toda a mesa da diretoria, aos órgãos aí da CGADB e de toda aqui Confradesp e outros órgãos a qual está nas suas mãos. Também estamos gratos a ele por ter nos enviado para a Irlanda o pastor Rosildo, que também conta com as nossas orações, e a qual possa ser que agora, depois que vai completar um ano, possa fazer mudança e precisa de sabedoria de Deus para agora fazer. Fica aí a minha saudação a esses homens aqui na Paraíba e também em São Paulo, ao setor 31, pastor Roberto, Ministério de São Miguel Paulista, pastor Leônidas, pastor Arthur, Ministério do Madureira, pastor Benedito, e a todos os companheiros que têm aí nos assistido a cada palavra, em cada manhã que Deus tem colocado no meu coração. Hoje quero falar a respeito da necessidade de salvação. Fica aí também o meu abraço, o meu carinho para com todos os meus familiares, meus filhos e netos e uma bisneta. Fica aí a minha saudação para vocês. A necessidade de salvação. Quero pegar o texto do livro do Êxodo, que significa a saída. Saída por quê? Foi porque o povo saiu da escravidão do Egito. Capítulo de número 12. Vamos estar aí falando sempre nesse texto e que Deus nos permita aí sabedoria e graça. Aqui diz o texto da palavra de Deus no livro do Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, e será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome para cada um para si um cordeiro, e segundo as suas casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de cada ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo.
a cabeça com os pés e com a frisura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimará no fogo. Assim, pois, comereis, e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu preparei pela terra do Egito, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde o homem até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. A necessidade de salvação, a importância agora que Deus ele vê o sofrimento do povo ali no Egito, o clamor do povo, depois que o faraó, no tempo de José, ele descansou, entrou um novo faraó, e esse novo faraó não tinha bondade, não tinha misericórdia, e o povo foi aumentando, e de acordo o povo aumentava, eles aumentavam mais os trabalhos para o povo hebreu que estava ali como escravo. Então haveria uma carência agora, uma emergência de salvação. E tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Deus não poderia deixar a sua semente, a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nem a nação que Deus levantou por intermédio de Jacó, as 12 tribos de Israel, não poderia deixar ali, porque tinha uma promessa, a terra de Canaã. Então saiba, Deus não se esquece dos seus projetos. Se Ele tem projeto na tua vida, saiba, Ele irá cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Assim diz a palavra de Deus. O profeta Isaías, ele nos fala aí no capítulo 43, e o verso de número 10 e 11, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e é meu servo a quem escolhi, para que saibais que me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Entenda bem. Entenda que Deus, Ele é o Salvador. Aqui, no início do seu povo, da sua semente, da sua nação escolhida. E Ele, para agora salvar toda a humanidade, Ele enviou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira
enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Então entenda, a necessidade de salvação. Não importa a situação que você esteja atravessando, mas Deus quer dar livramento, Deus quer dar proteção, Deus quer dar a salvação a todo aquele que crê. Então ele continua, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim o profeta Isaías, ele fala. Então aqui, Deus ordenou ao povo hebreu, que estava ali no Egito, para que celebrasse ali uma Páscoa, deu todas as características para sacrificar o cordeiro. Um cordeiro teria que ser morto. O seu sangue teria que ser espargido nas ombreiras das portas. Tinha que agir e com obediência à palavra de Deus e fazer. Aí ele falou que como deveria o processo desse agora sacrifício do cordeiro. Depois ele fala como vai comer, qual é os ingredientes para comer. E depois, o que é que precisa agora, está agora apoiado, revestido. É onde ele fala que aqui tem que estar, olha, o sapato nos pés, lombos cingidos, vosso cajado na mão, e para comer apressadamente. Por quê? Deus, naquela noite, ele ia passar no Egito, ia ferir todo primogênito do povo egípcio. Ele ia exterminar, porque de todas as tentativas que Moisés foi para deixar o povo sair do Egito, ele não permitiu, de forma alguma. E já nos últimos apelo de Moisés, aí Deus também falara para Moisés, olha, não vai ficar uma unha no Egito. Quer dizer, nada deixarás daquilo que é da semente de Abraão. Então entenda bem, essa Páscoa, a qual aqui foi comemorada, a qual o Senhor falou aqui, apressadamente comereis, esta é a Páscoa do Senhor. Quem instituiu a Páscoa foi Deus, a qual falou para Moisés. Essa Páscoa, para o povo hebreu, para o povo ali que Deus escolheu, essa Páscoa era para comemorar a saída da escravidão, a saída do Egito. Essa Páscoa era para estar e se relembrar por todo o processo e de acordo com o mês a qual ele estabeleceu, o dia, o mês, para se comemorar. Mas não era para comemorar da forma que muitos comemoram, mas era para relembrar o sofrimento que teve no Egito, a escravidão que teve ali que passar, e relembrar a maneira com braço forte Deus tirou o povo. Então, veja bem, os romanos, 250
anos antes de Cristo, eles celebravam um ser meio homem e meio Deus, porque os romanos aprenderam com os deuses da Grécia e adoravam, e diziam, né, que celebravam meio homem, meio Deus, é que nasceu da Virgem e ressuscitava cada ano na festa da deusa Réia. E ao Átis, o que ressuscita Réia ou deusa, a deusa Cibele. Então os romanos tinham esse tipo de comemoração, a qual não tinha nada a ver com as ordenanças de Deus. Eles até celebravam a ceia do deus Mitra, mitraísmo, a qual sacrificava o boi, bebia do seu sangue. E essa ceia de comemoração não é a qual Deus falou para Moisés. Os egípcios, aí nessa época, comemoravam também a Páscoa com a deusa Osíris, que ressuscitava também. Já os judeus, que deu a origem à fé cristã, surgiu rituais da primeira e dos pastores agrícolas, os hebreus, né? Aí com seus pais, os seus pães, fermento e sacrifício de animais, a qual aqui a palavra de Deus relaciona com a passagem do Mar Vermelho, e os judeus comeram, né? Comeram aí o pão sem fermento. Eles comeram. Isso os judeus, os hebreus. Já os cristãos hoje comemoram a ressurreição de Cristo. Os cristãos comemoram nesse dia específico aí, o dia da Páscoa, comemora a ressurreição de Cristo. Mas há ainda alguns símbolos usados por eles, e talvez alguns cristãos usem também esses símbolos, que é o coelho e também o girassol. O coelho representa o símbolo sexual da fertilidade da deusa Ostra, e que em alemão, Ostren. O girassol, quando ele cresce, ele se põe voltado para o sol, para a luz. E os cristãos precisavam era olhar para a luz, mas a luz do mundo. Mas eles aqui tinham e faziam de acordo o pôr do sol. O girassol inclinava-se sempre para o nascente do sol, refletindo luz. Então eles usavam também o girassol. Agora a Páscoa, no latim, Pasque. E para os hebreus eles conheciam como Pesach, que significa passagem. E agora nós vamos na necessidade de salvação, a quem nós vamos comemorar. A necessidade de salvação começa, né, por um meio aí importante. O povo estava sujeito à escravidão. Veja bem, o povo
estava sujeito à escravidão, segundo relata no capítulo de número 3, aí do Êxodo, o versículo de número 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, e a uma terra boa, larga, uma terra que mama leite e que mama mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aí agora Deus fala dessa maneira com Moisés, que ele estava vendo, ele estava sentindo o clamor do povo ali na escravidão. E aí ele fala assim para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então agora Deus envia este homem escalado por Deus, Moisés, para ir até Faraó para libertar o povo. Olhe bem, estava em grande aflição e opressão, sem condição de se libertar-se pelos seus próprios braços e mérito. Ainda que o número era grande do povo hebreu no Egito, mas eles, pelos seus próprios méritos, não tinham condição alguma. Não tinha. A necessidade dos hebreus era libertar-se do tirano Faraó. Esse tirano Faraó, hoje nós podemos ver o povo, para se libertar das garras, das hostes, da maldade, dos principados, dos príncipes das trevas. Eu não vou falar se libertar do opressor que dão o nome de diabo, porque o diabo, ele não é onipresente. Ele não pode estar aqui em um estado, daqui um pouco está em outro estado ao mesmo tempo, daqui um pouco está em outro país, está nos 6 continentes do mundo. Ele não pode, ele não é onipresente para fazer isso. Mas sim, o que Paulo falou na carta aos Efésios, se não me falha a memória, ele fala assim, dessa maneira, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra, agora, os principais príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Então, aqui eles estavam na mão desse tirano, desses a qual Paulo agora aí relata. Então não podemos classificar o diabo, dar honra ao diabo, méritos a ele. Temos aí
que o que se rebelou diante de Deus, a estrela alva da manhã, era assim que foi falado, a qual foi Lúcifer. Mas, com o passar dos tempos, surgiu a origem desta palavra diabo. Mas, dentro de cada ser humano, ele aí vai se comportar ou para o bem ou para o mal. Ele vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Ou ambos os dois, ele vai acabar executando. Basta pisar no calo. Pisa no calo de alguém para ver como que é que ele vai proceder. Se ele for de bem, ele vai agir com bondade. Mas se ele for do mal, das hostes da maldade que estão nos lugares celestiais, ele vai reagir. Mas olhe bem, o tirano faraó, Satanás. Agora o plano de Moisés. No capítulo 2, o plano de Moisés, nós vamos ver aí, capítulo 2, versículo 11, o plano de Moisés aconteceu naqueles dias. Moisés, já grande, saiu com seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-se na areia. E tomou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feriste o teu próximo? Então, a maneira agora, veja bem, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Moisés, quando ele clareou a mente que ele era hebreu, foi contado como ele nasceu, a época que ele nasceu, a qual o faraó estava executando toda criança daquela época, e a mãe de Moisés pegou, fez como um barquinho, um junco, e colocou o menino e pediu para a irmã de Moisés, Miriam, ficasse olhando até um dia chegar. E estava se banhando lá a irmã de Faraó, e quando ela viu aquele bebê, aí ela falou: esse eu vou salvar. Veja bem os projetos de Deus. Aí Miriam se aproxima. Aí Miriam fala: olha, eu sei quem pode dar o mamar para essa criança. Aí ela falou: olha, então chame-a e ela vai ser vai dar o mamar a essa criança. Veja todos os projetos de Deus para livrar alguém. Então Moisés, quando ele soube de todos os relatos do nascimento, a proteção, o livramento, e depois criado agora ali como filha da irmã de Faraó, cresceu com toda a ciência, com toda a sabedoria, 40 anos no Egito. Agora Moisés, ele age para livrar um egípcio, ou para livrar um hebreu, ele age de uma forma matando um egípcio. E não é por aí. Não é matando ninguém para estar livre da escravidão. Então observe bem. Observe bem que Moisés usou seus recursos, a sua força física, artifício humano, mas fracassou. Porque logo pensou que ninguém estava vendo, quando escondeu o corpo ali na areia do egípcio, aí logo apareceu. Porque não há nada que esteja escondido
que um dia não venha trazer à tona. Não pense que fazer as coisas escondido e que ninguém está vendo, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando bons e maus. A sociedade procura solucionar problemas da humanidade nas áreas sociais, da saúde, da educação, na área moral, na área civil, na área criminal, e calculam tudo para dar uma salvação, dar uma liberdade, poder livrar o ser humano e tirá-lo até da escravidão. Mas não tem tido um bom resultado. A solução dos problemas está no Cordeiro. Deus disse que a solução está no Cordeiro. Olhe bem, para o povo ali sair do Egito, um animal teve que ser morto e derramar o seu sangue. Veja bem, os humanistas, quer dizer, diz que o homem deve buscar a solução em si próprio. O homem em si próprio não consegue também solucionar seus problemas. Não consegue. Ainda que procure um psicólogo, o psicólogo não vai o ajudar em seus momentos. Mas a palavra de Deus em João capítulo de número 1 e verso de número 29, diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, viu Jesus que vinha para ele e disse, isso é, João Batista, o seu primo. Aí João viu que Jesus vinha até ele. Aí João Batista disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus Cristo, o único que pode libertar, o único que pode dar a salvação, o único que pode solucionar o meu e o teu problema. É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Quer dizer, ele é a minha e a tua Páscoa. É através dele que somos libertos das trevas. Mas tudo bem. Olhe bem. Nosso Deus nos assiste de perto. Aqui, como nós vimos aí no capítulo 3, verso 7, ele nos assiste de perto. Outra coisa, o seu nome é o Eu Sou. Eu sou. Aí Jesus veio dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O olhar nosso tem que ser para Jesus. Eis aí o Cordeiro. É para ele. É para esse Cordeiro Pascal que devemos olhar. Então, a perfeição do Cordeiro para a salvação, aí no capítulo 12, verso 5, era o animal, ele precisava estar, precisava ser um animal sem mancha. Esse cordeiro, para matar e fazer o sacrifício, tinha que ser sem mancha. Quer dizer, sem pecado. Jesus, ele foi o Cordeiro nosso, Pascual, a qual não tinha pecado. Ele é o único.
Então, tinha um dia para escolher, tinha que ser perfeito, não era defeituoso não. Não era coxo, aleijado, não era doente. Não, animal não. Esse animal tinha que ser perfeito. O cordeiro em vida não podia salvar. O cordeiro lá, na época, não podia salvar ninguém. Ele em vida, o cordeiro, foi quando Deus mandou Abraão ali sacrificar Isaac, a quem o amava, para ver se o amor dele estava em Isaac ou em Deus. Ele foi em obediência a sacrificar, mas quando ele ia com o cutelo sacrificar Isaac, Deus bradou de uma forma e falou: Abraão, não faça tal com o menino. Eis aí o cordeiro. E quando ele olha para trás, estava lá o animal preso ali. Aí ele pegou o animal e sacrificou o cordeiro. Veja bem, aí precisava o animal morrer, quer dizer, Jesus Cristo, ele veio, o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Disse no Evangelho de João que o Verbo estava com Deus. Quando se fala verbo, nós trazemos para a língua portuguesa que verbo é a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra é essa que nós devemos seguir nesta vida. Veja bem, na língua hebraica dos judeus, representa o mundo religioso. Né? A língua hebraica dos judeus representa o mundo religioso. Na língua grega, o mundo da cultura e a ciência. Porque os gregos, os filósofos, eles acreditavam, né, em algo que não tinha nada a ver. Né? A língua latina do mundo e do poder político e militar também tem aí as suas referências, mas contudo, isso não pode ajudar. Mas veja bem, todas contra o cordeiro. Ninguém aponta para o cordeiro. E quando nós vemos o apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 da epístola do apóstolo Pedro, nós vamos ver o seguinte, que, olhe bem, no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebestes dos nossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não tinha contaminação. Imaculado, não tinha mancha. Ainda que os gregos, que os romanos, os gregos com toda a sabedoria, eles não haveria condições também, com toda essa graça e sabedoria, eles não tinham condição de libertar o povo. Agora, o sangue do cordeiro, aí, que tinha que ser espargido, no versículo 7 do Êxodo,
O sangue tinha que ser aplicado na verga da porta e não jogado no chão para não ser pisado. Não. O sangue tinha uma serventia, porque quando Deus fosse passar para ferir a todo primogênito do Egito, onde ele via o sangue nos seus portais, ele não destruía. Imagine um hebreu, um judeu desobediente e fala: eu não vou colocar não, eu não vou espargir isso na minha porta não. Imagine os que foi desobediente, que a palavra de Deus talvez não fale, não trate desse assunto, mas do jeito que o povo é obstinado de coração, de semblante duro, eu fico pensando, possa ser que alguém deve ter batido o pé e falar, e não obedecer o que Moisés falava da parte de Deus. E se fez isso, pode saber, o seu primogênito morreu. Agora olhe bem, a palavra de Deus em Mateus 26, do verso 28, a palavra de Deus disse o seguinte, verso 26 e 28. Jesus ali, quando ele celebra a última Páscoa, ou a ceia, a Santa Ceia, escute bem, ele mandou preparar para esse dia, mandou buscar um jumentinho para ele entrar na entrada triunfal de Jerusalém, em cima de um jumentinho. Esse jumento ele não era um jumento que ainda ninguém tinha sentado em cima dele. Olha bem. E quando ele começa a celebrar a Páscoa com os discípulos na mesa, ele começa ali, ele assentou à mesa com os 12 e comendo com eles disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Agora imagine bem Jesus sentado à mesa nesse dia e falar: um de vós vai me trair. Imagine. Ai, eu fico pensando, João, fazendo uma analogia, João, o amado, a qual reclinava a cabeça no seu peito, tinha mais assim uma afeição amorosa de demonstração. Ah, eu não vou fazer isso. Pedro, com todas as astúcias de Pedro, ninguém suspeitou do que carregava a bolsa, Judas Iscariote. Mas aí ele procede, né, todos ali, e aí ele apresenta o pão e o vinho. Aí ele diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que eu derramo por muitos para a remissão de pecado. Ele pega o suco puro da uva e apresenta esse suco como o seu sangue que ia ser derramado para a remissão dos pecados. Mas jamais os discípulos pensaram: que negócio é esse? É que Jesus, depois disso, né, depois que ele celebra a ceia, falando dessa forma, é que ele depois ia convidar os discípulos para ir ali para o Getsemane, que significa prensa de fazer azeite, ali para o horto, para aquele jardim, para orar ao Pai, porque ele já estava chegada a sua hora. Aí ele disse assim: e digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba no reino, e que o beba de novo no reino convosco, no reino de meu Pai. Essas palavras ele deu ali aos discípulos.
que depois iam comer de novo, mas agora aí já ia ser no reino de meu Pai, na glória, na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro que a qual ele relatou. Aí sim ele ia servir, porque Jesus ele veio não para ser servido, mas para servir. O maior serve o menor, foi isso que ele ensinou. Então olha bem, já no capítulo de número 6, João relata o que ele falou, dizendo assim, capítulo 6, ele relata assim: E Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que não comereis a carne do Filho do Homem, nem bebereis o seu sangue, e não tereis vida em vós mesmo. E quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí nós vemos Paulo ali em Corinto, e celebrando ali uma ceia, e ele diz assim: bebei e comei, ou comei e bebei. Esse comer e beber para relembrar o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Então aí está. Então o Senhor iria passar, não para ver a casa, se a casa estava bem construída, se era um palácio, se era bonita, se estava bem pintada, se era mansão, se era um barraco na comunidade. A necessidade era ter o sangue aspergido na verga da porta. Quer dizer, hoje precisamos ter a qual Jeremias disse que no início o povo hebreu circuncidava todo macho. Aí depois vem Jeremias dizendo que nós temos que circuncidar os nossos corações por causa da maldade. No capítulo de número 4 de Jeremias diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios dos vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, tirar o prepúcio do coração. Então, veja bem, precisava ali os hebreus depositar a fé no sangue do Cordeiro. Tinha que depositar. E crer na palavra. E obedecer e passar o sangue sobre a porta. Então precisava depositar fé. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando nós pegamos aqui a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9 e verso de número 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou em um santuário, nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes. Jesus não se ofereceu muitas vezes. E como sumo sacerdote, que cada ano entrava ali no santuário do Santo dos Santos, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora ele aniquilou o pecado, Jesus Cristo, ele aniquilou, zerou. A todo aquele que vem até ele, seus pecados são perdoados. O seu sangue, disse o profeta Isaías, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, ou com a cor de escarlate, sejam vermelhos, mas eu os tornarei branco como a neve. Quer dizer, Jesus, ele quer perdoar pecado. Jesus, ele quer libertar o homem. Jesus, ele quer deixar o homem santificado. Agora, olha bem. Precisava crer na palavra do Senhor, certo? E sem fé é impossível agradar a Deus. Na primeira epístola de João, nós vemos o seguinte. A palavra de Deus nos mostra no capítulo 5 da primeira epístola aí de João, vai falar assim, capítulo 5 da primeira epístola de João, vai dizer o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro Pascal. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, dê lugar a ele. Agora olhe bem, a transformação na vida dos israelitas. Como foi agora a transformação? Como que era para ser agora a transformação? Aí no capítulo 12, do verso 8 a 11, o israelita foi obrigado a comer a carne do cordeiro com... Olha bem, olha como eles tiveram que comer e não deveria sobrar nada. E o que sobrasse era para ir para o fogo. Ele diz aí no versículo 8 do Êxodo, do capítulo de número 12, tinha que comer ali o animal assado, não era cozido, mas era assado na brasa. Tinha que comer ele com ervas amargosas. Comer com... Para tomar um chazinho de boldo já é uma dificuldade terrível, por ele ser amargo. Agora, comer com ervas amargosas. O que é que Deus queria mostrar para o povo e quer nos mostrar hoje? Ele queria que o povo, aqui aprendesse que o pecado é algo nojento aos seus olhos. E como os cristãos devemos ver o pecado como Deus vê. O pecado é insuportável. Quer dizer, o que é o pecado? Pergunto, o que é uma pessoa agir de forma
errada diante de Deus. A palavra de Deus em João 3, capítulo 20, do Evangelho de São João, 3 e 20, vai dizer o seguinte, capítulo de número 3, verso de número 20, diz assim: porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. E depois ele transfere e fala assim: vós sois a luz do mundo. E quando nós olhamos Paulo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver o que é nojento aos nossos olhos. E se é nojento aos olhos de Deus e aborrece os olhos de Deus, então essas coisas nós precisamos ser libertos. O que é que nós precisamos ser libertos? Porque as obras da carne são manifestadas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a essa, disse Paulo para os Gálatas, não herdarão o reino de Deus. E quando nós olhamos no capítulo 5 da palavra de Deus, na primeira, não só o 5, mas o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja totalmente compromissada com o pecado. Aí Paulo vem dizendo: não erreis, nem os devastos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os sodomitas, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores, não entrarão no reino de Deus. Então, as ervas amargosas, comer o animal com ervas amargosas, Deus queria mostrar que o pecado, esse tipo de pecado, obras da carne, que está em todo ser humano, e ele precisa abandonar. A qual Paulo, na carta aos Efésios, ele disse: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Tem que se purificar, e só pode se purificar, para que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Só o sangue para, nos purificar de todos esses males. Então veja bem, esse pecado insuportável. Os pães asmos, o fermento, biblicamente, representa algo mal, corrupto. Deus exige que os israelitas se alimentassem do pão sem fermento. Por quê? Todas as pessoas que vão fazer um bolo, toda pessoa que vai fazer o bolo, ela usa sempre o fermento para o bolo inchar, crescer. E está cheio de pessoas aí que eles querem ser o grande, querem estar no alvo da mídia. São inchados, quer dizer, orgulhosos, cheios do ego. Essas qualidades não convêm para os que estão em Cristo. Então aí vem aqui João capítulo 8, nós vamos ver o seguinte. Na carta de Paulo
de João, mas eu vou falar logo na de Corinto. Disse assim Paulo para a igreja ali: alimpais, pois, do fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Aí Paulo vem mostrando que é Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Não é o coelhinho, não é o chocolatinho, não. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Nós temos que se libertar das festas pagãs. Nós temos que se libertar. Aí ele vem dizendo: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então essa festa que nós podemos fazer. Mas olha a forma de fazer essa festa, que ninguém quer fazer. Mas variedades de festa e comemorações as pessoas querem, para massagear o seu ego. Mas essa festa, façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí Paulo fala dessa forma. Aí nós vemos o Evangelho de João no capítulo 8, dizendo assim: Jesus, diante da pecadora, quando trouxeram uma mulher pecadora ali diante de Jesus, aí eles queriam ver como Jesus ia sair com aquela situação. Pegaram uma mulher no ato de adultério, né? E quando Jesus, ele inclina a cabeça e começa a escrever na terra, né? E aí todos ali observando. Aí Jesus falou assim: quando ouviram isso, saíram a começar pelo mais velho. Por quê? Quando Jesus falou assim, antes dele inclinar a cabeça e escrever na terra, ele falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que dentre vós, que estáis sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher que vocês trouxeram aqui como pecadora. Aí inclinou a cabeça, começou a escrever. Aí começou a sair pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, disse a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A maneira de Jesus tratar situações é diferente. Agora precisava ter os lombos cingidos. Aí no verso de número 11, do capítulo 12 de Êxodo, o cinto seria para segurar as vestes, para que não caíssem e ficassem sujas. O cinto. E já Paulo, ele vem nos tratando a respeito do cinto dessa forma. Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que da nossa armadura, né, para que nós possamos aí, no capítulo de número 14, estais, pois, firme, sendo cingidos vossos lombos com a verdade e vestida da couraça da justiça. Aí Paulo agora, aqui o povo não tinha que estar com cintos nas suas vestes
para as vestes não cair, sujar, né? E então tinha que estar com essa proteção. Mas aí Paulo fala, cingidos os vossos lombos com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Acima de tudo, que doa ou deixe de doer, que fale, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, mas fale a verdade. Olhe bem, os nossos hábitos precisam ser controlados por Deus, os nossos hábitos. E Paulo, ainda na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, diz assim a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós precisamos abstende-vos de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Aí eu falo, porque o profeta falou para nós não pôr coisa má diante dos nossos olhos. E muitos dos cristãos gostam de assistir filme onde armas são usadas, onde a violência mostra, onde mostra pessoas executando outras. Hoje, muitos jogos que mais chamam a atenção dos adolescentes, das crianças até, e adultos, é armas com tiro. Não colocar coisa má diante dos teus olhos. E Paulo vem dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses, abstende-vos, quer dizer, tira toda aparência do mal. Aí nós vemos ainda Efésios, que diz assim, pés calçados, eles tinham que estar com as sandálias, porque as sandálias ofereciam proteção e ajudavam os israelitas a andar com mais firmeza e facilidade. Como cristão, agora deve andar, deve ser descrito. O seu andar agora, do cristão que está em Cristo, tem que ser honroso e digno. Quando nós olhamos na carta de Paulo, no capítulo de número 5 e 15, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo ensina dessa forma. Cajado na mão. O cajado na mão. Cajado é símbolo de peregrinação. E nós, como peregrinos, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos peregrinando nessa terra. E o cajado tem que estar na mão. O cajado era usado pelo pastor para ter todo cuidado para que o rebanho ou a ovelha ela não fosse para lugar perigoso. E o cajado puxava
Não só puxava, mas também o cajado. Ele servia para orientar. E Paulo, na carta aos Filipenses, ele relata assim, Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele relata no verso de número 20, assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala dessa forma, aí no capítulo 3 do verso 20, porque a nossa peregrinação aqui nessa terra, neste mundo, a maneira como nós vamos andar com o cajado na mão, sabendo que a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o arrebatamento da igreja. E aí nós vemos Pedro, apóstolo Pedro, já estou terminando, apóstolo Pedro na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso de 11 e 12, diz assim: indagando que o tempo, ou que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando sofrimentos que a Cristo havia de ser, ou havia de vir, e a glória de que lhe haveria de seguir, os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles misturaram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, que vos pregasse o Evangelho, as quais coisas os anjos desejavam de fazer. Então, esse cajado na mão, a palavra de Deus na mão, é para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. E eu termino as minhas palavras dizendo: se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você não tem ainda Jesus como Cordeiro Pascual, que tira todo o pecado do mundo, Ele quer te perdoar. Ele quer te dar vida eterna. Amém? Shalom. Deus seja convosco.